Olá, seja mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Antes de eu começar esse vídeo, para um pouquinho aí, vem já fazer parte da nossa comunidade e a gente sempre vai estar junto. Obrigado a todos vocês que já fazem parte da nossa comunidade, amo muito vocês do fundo do meu coração. Vamos lá, essa linha V3 está sendo a melhor linha da Xeon, tá? E você que está chegando agora, não se esqueça que a gente tem o maior conteúdo relacionado a processadores da Xeon. Hoje eu estou trazendo um Intel Xeon E3 1245 V3. Ano de introdução foi 2013 com microarquitetura em 22 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$300. Para você importar, se assim você desejar, logicamente fica em R$223. Lembrando que o preço tanto para você importar lá dos nossos amigos chineses ou para você comprar aqui no Brasil, eles podem ser alterados a qualquer momento. As plataformas que a gente utiliza é AliExpress, OLX e Mercado Livre. São armazéns que você pode encontrar tanto produtos novos quanto usados. Quer coisa melhor do que isso? Não tem. Tecnologia Hyperthread ele possui sim, são 4 núcleos reais e 8 linhas de instruções, deixando ainda mais gostoso e mais fluido aí os seus jogos. Lembrando que hoje em dia a questão de quantidade de núcleo está contando muito, tá? E o mínimo de contagem de núcleo aqui seria 6 núcleos para a gente ter melhor desenvoltura, tanto nos jogos quanto o desktop normal e aquele usuário RAD. Para aquele usuário game, eu acho que ficaria devendo um pouquinho, né? A gente está trazendo essa linha de 4 núcleos, né? Que pertence aí à linha V3, porém um pouquinho mais de núcleos seria mais interessante. A maioria dos jogos agora, ainda mais chegando agora em 2023, com muita fé em Deus, vão utilizar com certeza 6 núcleos. 4 núcleos aí meio que ficar de banda e a gente vai ter agora mais ênfase ainda com 6 núcleos. Questão de Hyperthread excepcional, a gente está com uma boa linha aqui de porcentagem de instruções, a gente vai ajudar bastante na questão dos jogos, porém quantidade de núcleo aqui vai influenciar bastante, ok? Mas é aquilo, quando a gente procura esse tipo de processador, a gente não quer grandes investimentos, então é um ponto positivo para essa linha da Xeon. Tecnologia Turbo Boost a gente possui sim no nosso ponto base com 3.4, nosso Mac chegando até 3.8, excepcional, não tem nem o que se comentar. Lembrando que a gente vê muitos processadores da atualidade, até de 10 nanômetros, que não chega nessa frequência aqui, né? Então a gente vê que basicamente aí já é um ponto positivo. A versão do nosso Turbo Boost é a 2.0. Memória cache a gente fica com 8 MB de cache, nada de que se preocupar. A gente vê esse tipo de tecnologia em diversos outros processadores. Porém, quanto mais cache seria mais interessante ainda. Já que a gente não tem, não esquente a cabeça com relação a isso que, né, o que ele não encontrar basicamente, ele vai puxar ali da sua memória RAM. Por isso que é sempre bom você estar fazendo dual chain para poder ter aquela largura de banda ainda melhor. Controlador de memória a gente tem um DDR3 trabalhando até 1600 MHz com nosso limite máximo de 32 GB. Lembrando que nesse mesmo contexto aqui a gente tem o suporte a memórias SCC e DDR3L, tá? É um tipo de coisa frequente, já acredito que seja a quarta pergunta que a gente tem aqui relacionados à memória DDR3L. Então, se você quer resposta para isso, se inscreva agora, o YouTube vai te mandar automaticamente esses vídeos para você, tá? Com relação à memória SCC, já é uma característica já básica, né, dos processadores da Xeon. Então, para quem tem, já compra ou já utiliza, já é o terceiro ou quarto processador da Xeon, assim como eu sou meio fanático pelos processadores da Xeon, a gente já sabe basicamente. Se você não sabe, se inscreva e você vai estar fluindo de conhecimento. Canais de memória, a gente tem 2 canais de memória, então nada de single channel, triple channel, quadri channel ou até mesmo flex mode, tá? Quantidade de memória não influencia no desempenho do seu jogo, e sim o conjunto dela, né? Se você tem um bom conjunto aí, logicamente você vai ter um bom desempenho, tá? O soquete da placa-mãe do processador do cooling, enfim, é o 1150 e o chipset compatível é o H81 e o B85. Com relação a chipset, existe outros chipsets também. A gente não pode colocar muito aqui, senão ia ficar meio que compridinho, né, o relatório. Então, coloca apenas 2 para você ter uma base, né, de como que ficaria aí basicamente e você se aprumar, né, vendo o chipset, você vai lá no seu suporte list, vê se sua placa-mãe corresponde isso, tá? Se você tem uma placa-mãe da MSI ou da Gigabyte ou da Asus, vai estar lá em algum cantinho B85, né? Ou até mesmo H81 ou
H61. Então esse daí basicamente é o chipset. Tudo que eles fazem é pegar o chipset lá da Intel e colocar lá nos produtos deles, tá? É assim que funciona basicamente. O TDP do processador é 84 watts e o seu limite máximo estável é 69 graus. Então até 69 graus a gente vai ter que manter esse carinha. Caso ele se exceda pelo menos um pouquinho, não vou nem colocar muito, tá? A gente já sai completamente fora do padrão. Você agride lá os VRMs, os MOSFETs, mesmo você tendo dissipador, tá? A gente fala que só colocar dissipador resolve. Não é assim que funciona. Então tome cuidado com relação a isso. Procure um cooler com uma eficiência interessante aí. Controlador de vídeo, a gente tem o suporte ao vídeo integrado nesse processador, porém aquele tipo de vídeo comum que a gente já encontra em diversas tecnologias aí de entrada, tá? Então o nosso ponto base, a gente tem 350 MHz e até 1200 MHz, ok? A gente vai ter o suporte logicamente por DirectX 11 aqui e algumas outras tecnologias como DisplayPort, VGA, HDMI e entre outras coisas, todos, alguns trabalhando em até 60 Hz. Então você não vai ficar sem ver o seu filmezinho na Netflix. Controlador PCI Express, a gente tem sim, é o 3.0. Mesmo assim, eu não vou falar muita coisa porque a gente fica limitado, tá? Alguns processadores é interessante você fazer grandes investimentos quando tem uma via PCI Express 3.0. Mas aqui a gente não vai fazer grandes investimentos com relação à placa de vídeo não, tá? Uma 1660, quem sabe, né? Veja os desempenhos, procure saber cada vez mais, se aprofunda mais ainda pra gente saber qual que seria interessante aqui de placa de vídeo. Geralmente toda a linha da Zinco, a gente dá uma olhadinha na internet, todos eles ficam acima de 60 FPS. Isso é excepcional, um ponto muito positivo para a linha da Zinco, tá? Tá gostando do conteúdo? Não se esqueça de se inscrever para você não perder esse vídeo. Já salva, já baixa, faz tudo aí para você não perder esse vídeo. Fonte potência real, sempre potência real, o limite mínimo de fonte 450 como padrão aqui dos nossos relatórios e o nosso máximo até 650. Paulo, tenho mais aqui, vai dar bom, vai dar muito bom, é assim que se faz, tá? O respeito que você tem pela sua máquina e nada que você for colocar vai ser uma coisa duvidosa. Ah, fez um investimento numa 3060 com outro processador, limite mínimo 650, tá? O mínimo 650. Conforme for crescendo a tecnologia, mais fonte a gente tem que colocar, tá? A gente fala não é somente da placa de vídeo, a gente fala no contexto todo, tá? A gente fala no todo da placa, do seu set game, né? A gente não fala somente de um processador, a gente não fala de um SSD, um NVMe, a gente fala num todo. Não se esqueça nunca disso, nada de estabilizador, nada de colocar o computador na tomada. Agradeço a todos vocês, amo muito vocês do fundo do meu coração, estamos juntos sempre. But you mustn't look away from the horrors it does offer, because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it.